Olá, sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Caminho, com as florzinhas. Por enquanto não tem nenhum cravo, daremos continuidade ao estudo da Gênesis, capítulo 3, bem e o mal, item 4. Sejam carinhosamente abraçados, com esse carinho, que está fazendo um sol aqui, eu não sei aí pelo Brasil, pelo mundo como está, mas aqui temos 26 graus, e olha que vai chegar a 32. Imagine para a Suíça como é isso aqui, né? Nossa. Então, vamos lá? Ju, Marisa, abraço, é conosco. Vamos lá, então. Vamos. Nós estudamos, né, o item 2, 1, 2, 3, aí nós fomos para o céu e inferno, e agora retornamos para a Gênese, no item 4, certo? Certíssimo. Correto? Então, a gente estudou um pouquinho do duplo princípio do bem e do mal, né? Desse entendimento se existe duas forças, né? Se degladiando, ou um ser criado eternamente para o mal. Só um instantinho, Ju, você está Entendemos que agora não. como co-anfitriã. Qualquer coisa, se cair a internet aqui, tá? Porque a gente ficou conversando lá com cada carajé, esqueci. Pode deixar. Tá? A gente está Obrigada. aqui. Então, nós vamos seguir na leitura do item 4, a Má vai ler para a gente. E aí a gente vai lento, né? Parando, conversando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão ou chamar mesmo, né? É o capítulo 3, a fonte do bem e do mal. Item 4. Tá. Vai projetar, né? Você quer que eu projeto? Então, vamos lá. Então, item 4. Bom dia a todos. É com muita alegria que Juliana e eu estamos, e todos nós estamos aqui, com muita alegria no coração, sempre, e agradecendo mais uma vez essa oportunidade, e que seja um bom estudo para todos nós, com muitas reflexões, muitos ensinamentos, porque a doutrina espírita, como nos pediu Kardec, que fosse estudada assim, profundamente, seriamente, de forma sequenciada. Bom dia, Ju, e que seja um bom estudo para todos nós. Então, vamos lá, item 4. Entretanto, o mal existe e possui uma causa. Nós vamos combinar assim, eu vou ler, quando tiver nota de rodapé no meio, eu vou ler o parágrafo até o fim, para a gente não perder o raciocínio. E aí a gente vai para a nota. Há várias classes de mal. Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Também podemos classificar os males entre aqueles que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre estes últimos, é preciso incluir os flagelos naturais. E ali tem a nota de rodapé número 51, que nós vamos ler. Na época de Allan Kardec, a filosofia ensinada na universidade, na escola normal, atual magistério, e nos colégios era o espiritualismo racional. Na disciplina de moral teórica, uma das ciências filosóficas, ensinava-se a diferença entre o mal físico e o moral, para demonstrar uma revolucionária teoria fundamentada na liberdade pessoal, contrária ao dogma da queda e do castigo divino, das religiões ancestrais e da coação externa pelo materialismo. Abre aspas. O mal físico consiste em dor, doença, morte. São consequências inevitáveis da organização dos seres sencientes, estimulante essencial para a sua atividade. O mal moral é a condição fundamental da liberdade. Sem o mal, o bem não é possível no mundo, pois se o homem não pudesse errar, não estaria livre nem seria capaz de fazer o bem. Essa vida é uma época de provação e, sem o mal físico e moral, não há lugar para coragem, paciência, dedicação e demais virtudes. Le François Dupré, Cours de philosophie élémentaire de l'école normale.
Journal de l'enseignement pratique, Paris, Larousse et Boyer, 1864, página 235. A teoria moral espírita foi um desenvolvimento do espiritualismo racional. O espiritismo repousa, pois, sobre princípios gerais, independentes de todas as questões dogmáticas. Ele tem, é verdade, consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Revista Espírita, 1859, nota do editor. Voltando lá para cima. Opa! Está fechado, Ju? Vamos comentar um pouquinho, fechei só para a gente poder se ver, tá? Já Ah, dá tá para bom. novamente, Tá bom. porque essa notinha é importante. E dentro dessa separação, né, que o Kardec está colocando, né, há várias classes de mal. Em primeiro lugar, o mal físico e o mal moral. Quando a gente vai estudar, né, a psicologia, a gente vai entender a diferença, né, entre sofrimento moral e dor fisiológica, né? Porque o sofrimento físico está associado à dor fisiológica, não é verdade? Nós não passamos por doenças, às vezes nos machucamos e isso causa dor. E aí é preciso entender, né, a partir do desenvolvimento da consciência moral, a diferença, né, que eles vão propor entre sofrimento moral e dor fisiológica, né, um mal físico ou uma doença, onde ali é necessário tudo que ele está falando quando a gente vivencia, né, um processo de dor física, é necessário a gente ter coragem para enfrentar ali. Adianta eu ficar ali parada? Não, essa dor vai passar, tudo vai se resolver. Não adianta, né? Então é necessário a gente ter paciência, às vezes, porque um tratamento é mais longo. É necessário a gente ter coragem de fazer movimentos, né? De buscar se melhorar. E a mesma coisa na questão moral, né? Então, é esse debate que Kardec está trazendo aqui para nós. A gente acho que estudou um pouquinho disso, né? Quando a gente estudou aqui pelo NEC o espiritualismo racional, né? O espiritismo. Então, quando ele fala, né? O mal moral é a condição fundamental da liberdade. E aí o Janet vai trazer a diferença, né? Entre o erro, né? Você cometer um erro e você ter a oportunidade de se modificar, e quando você desenvolve uma imperfeição moral, que aí já é um vício moral. Tudo bem? Então vamos lá. Esse tamanho tá bom, né, Mal? Quer que aumente mais? Não, para mim tá ótimo. Não sei como é que tá para as pessoas. Então vamos lá. O homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender todos nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses e das convenções artificiais que criou para si mesmo, não pertencentes à ordem da natureza. É por isso que, em geral, lhe parece prejudicial e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se conhecesse sua causa, seu objetivo e o resultado definitivo. Ao investigar a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo tem a marca da sabedoria infinita e se curvará ante a essa sabedoria, mesmo em relação a coisas que não compreenda. Então, no estado que o homem se encontra, né? Isso é muito importante. A gente tem um ponto de vista do quê? Da personalidade. E nós, né, segundo a doutrina, nós somos a personalidade, Não. somos a individualidade, né? Mas quando estamos aqui encarnados, a gente está vivenciando a experiência da personalidade.
E o nosso ponto de vista, ó, as nossas faculdades, né, são limitadas, porque nós estamos no nosso processo de desenvolvimento e a gente não consegue abranger o entendimento do conjunto como um todo. Então, muitas vezes, né, a gente vai tentar entender, ó, do ponto de vista dos interesses e das convenções artificiais. No 5, né? Sim. O homem recebeu uma inteligência por meio da qual ele pôde ou pode afastar ou ao menos diminuir bastante os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais conhecimento adquire e avança na civilização, menos essas calamidades são desastrosas. Com sábia organização social, poderá até mesmo neutralizar seus efeitos, quando não puderem ser totalmente evitadas. Desta forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam no presente. Deus deu ao homem, com as faculdades com as quais dotou seu espírito, os meios para paralisar seus efeitos. Aqui, né, Ju, eu penso assim, toda vez que eu leio contextos dessa natureza, né, então, dessa forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam presente, Deus deu ao homem as faculdades com as quais dotou seu espírito, os meios para paralisar seus efeitos. Eu lembro sempre daquele item número 2 do capítulo 8º do Céu e Inferno, porque esse item 2, para mim, eu tenho ele gravado constantemente, claro, né, no meu coração, porque ele define, assim, de uma forma sintetizada, toda a nossa responsabilidade, quando Kardec diz: nascemos perfectíveis, entretanto, com todos os elementos necessários para construirmos a nossa felicidade ou a nossa felicidade futura, dependendo dos nossos esforços, alimentar uma e evitar a outra, né? Então, que elementos são esses, né? Que meios são esses que Kardec, mais uma vez, coloca aqui? São as faculdades da alma, né? As faculdades do espírito, a razão, a vontade e a imaginação. Então, às vezes as pessoas têm, né, algumas pessoas têm uma fala assim: despejaram a gente aqui no mundo, não deram um manual de instrução, né? E é absolutamente uma inverdade isso, porque nós nascemos perfectíveis, claro, vamos atingir a perfeição enquanto espíritos puros, mas temos todos os elementos necessários para construirmos a nossa felicidade e a nossa infelicidade futura, né? Ou seja, o nosso desenvolvimento, a nossa espiritualização. Cada vez que nós nos aprofundamos nos nossos estudos, todos, né? Todos, aqui no NEC, com a Ju, enfim, todos os grupos que nós participamos, nós vamos entendendo cada vez mais o quanto, dentro do plano divino, do modelo divino, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, traçou, nós temos todos os elementos necessários. Ele nos deu a oportunidade, criando em nós todos os elementos necessários, né? Então, não tem desculpa, nós não podemos alegar ignorância, né? E mais especificamente, nós aqui, que estudamos a doutrina espírita, que temos este propósito, né, de vida, então eu entendo isso como fundamental. Depois que a Ju comentar, a Terê levantou a mão, né, Ju? Isso. A gente vai entendendo, né, o processo, né, do nosso próprio desenvolvimento, né, pela lei do progresso, entendendo as nossas faculdades e o objetivo dessas faculdades, né, porque é o colocar essas faculdades, né, em ação, em movimento, em prol do coletivo, né? Porque se todos nós estivermos agindo dessa forma, todos nós juntos conseguimos neutralizar todos esses efeitos,
Diga, Terezinha. Com relação ainda aos flagelos destruidores, né, que Kardec coloca, usa essa expressão, né, para falar desses fenômenos da natureza, que a gente só vê aquele momento de sofrimento, de destruição, né, e a gente não vê o futuro, não vê os resultados finais a longo prazo. Voltando no anterior que nós lemos, tá assim, é por isso que, em geral, lhe parece prejudicial e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se conhecesse sua causa, seu objetivo e o resultado definitivo, né? Então, tudo é assim, né? Não só com relação aos flagelos, mas com relação a tudo. Se nós realmente procurarmos conhecer, aprender, né? As causas, as leis que estão ali envolvidas. E também essa frase me remete àquele artigo de Kardec, lá no Evangelho, o ponto de vista, né? O ponto de vista do homem encarnado, material, voltado só para a matéria, e o ponto de vista do espírito, né? Quando ele vê as coisas do ponto de vista do espírito imortal. Então, tudo está assim, relacionado, né? Essa visão que nós temos acanhada, como personalidades, né? A nossa visão é acanhada, mas a visão da individualidade, ela se amplia, né? Ela vai se ampliando e vai entendendo melhor os objetivos finais das coisas, né? Isso, e por isso que ele está falando, né? Quando a gente estudou a questão do bem e do mal, então, por exemplo, lá atrás, quando acontecia um fenômeno, né, da natureza, né, se entendia aquilo como o quê? É um castigo, é uma força que está agindo para prejudicar a gente, né? Porque o ponto de vista e a capacidade de entender o fenômeno era limitada. Hoje, né, por exemplo, quando tem o tsunami, o movimento das placas tectônicas, já não se tem uma outra compreensão disso? Não se vê mais aquilo como algo sobrenatural, como um castigo, Sim. como algo, né, e aí o homem vai, através da sua inteligência, ao máximo, né, dentro do limite que a nossa capacidade comporta, tentar ou impedir, ou pelo menos, né, desenvolver os procedimentos para que aquilo, né, cause um menos prejuízo possível. Terremotos, né? Outro dia a gente estava conversando até com o pessoal lá do Japão sobre a estrutura que eles têm quando vem um tornado, um terremoto. Então, você vê, já está usando a inteligência, né? Alguma das faculdades da alma, não só a inteligência, mas a própria vontade de querer ajudar, né? Porque quando você está agindo no bem, buscando um bem coletivo, que ninguém se machuque, que ninguém se prejudique, você tá depurando seus sentimentos, não é verdade? Então, quando a gente começa a compreender, né, por este outro entendimento, a gente tem uma visão diferente das coisas, né? E isso é em tudo, não só nos flagelos, nos nossos processos de luto, né? A gente vai entender pela perpetuidade das relações, a gente vai mudando o nosso esclarecimento. E Ju, olha só, né? Você falou esse dia que nós conversamos com o Japão, só para falar assim, cada vez mais, né, a inteligência humana mobilizando, desenvolvendo recursos. Agora, nós estávamos conversando com o Mário ontem, sexta-feira, agora eles desenvolveram casas flutuantes por conta dos tsunamis. Olha que coisa, gente, né? Começou tudo com o desenvolvimento dos avisos através de sirenes, né? De alertas, enfim. E agora, além dos prédios com amortecedores, né? Que conseguem sustentar um terremoto, um tufão, um ciclone, agora também tem as casas flutuantes para resistirem a tsunamis. Quer dizer, quando a água vem em abundância, elas acompanham o movimento, a sustentação. Olha que beleza a inteligência humana, né? Que Deus dotou o homem a ponto de desenvolver, sem falar na medicina, né? Nos avanços da medicina. Então, que fantástico que é, né? A inteligência humana.
Ju, tem uma pergunta da Andrea. Ela pergunta assim: bom dia, as calamidades deixarão de ser calamidades com a evolução espiritual? Cadê a pergunta? Aqui. As calamidades deixarão de ser com a evolução nossa aqui, né? Ela quer dizer. Então, a gente pode pensar no âmbito de calamidades sociais, onde, né, seres humanos vivem numa condição, né, insalubre, às vezes sem esgoto, sem água, sem oportunidade de trabalho. Então, é uma questão ligada, né, a nosso desenvolvimento moral, né, que vai refletir no social. Agora, os flagelos naturais em si, eles vão acontecer, por exemplo, tsunami, né? Os fenômenos da natureza, eles vão acontecer. E ainda mais que a gente está extremamente consciente do quanto o homem né, vem causando danos, né, desmatamentos na natureza, e a gente vai sofrer o reflexo disso. Mas é igual, né, a gente leu ali, está no nosso livre-arbítrio, a gente refletir sobre isso. Porque muitas das coisas é aquilo que Kardec fala aqui em cima, né? São as convenções inúteis que a gente cria para nós mesmos, que está ali no item 4. Aqui, ó. Aqui, ó. Os interesses e as convenções artificiais. Pode falar, Andréia. Bom dia. A minha dúvida com a evolução espiritual, aqui ele está falando, meios para paralisar seus efeitos. A gente vai deixar de achar que aquilo que aconteceu é uma calamidade? Então, a gente vai ver um tsunami. Imagina, quanto mais evoluído, a gente vai ter um olhar de que está tudo certo e isso não é uma calamidade. Seria isso? Também, porque quando a gente compreende, né, que os flagelos naturais não são castigos, fazem parte dos fenômenos da natureza, né? Então, quando a gente vê lá, vou pegar aquele acidente que aconteceu aqui recente, a pedra caiu, né, deslocou e tinha pessoas ali, não é um fenômeno natural, a pedra pode a qualquer momento desabar, um morro, né, pode cair. A gente aqui tem que buscar, né, e aí quando ele fala assim, o homem tem a inteligência suficiente, né, para impedir que isso aconteça. E aí, dentro da realidade, né, daquele povo, daquele lugar, a gente vai buscar os meios para impedir. Então, num morro, uma sirene tocar, todo mundo sai. Vai ter o prejuízo material, né? Mas a vida vai salvar. Não é isso? Mas aí a gente vai também começar a refletir. Nós temos que criar uma condição de tirar aquelas pessoas dali de um lugar perigoso, onde elas podem perder a vida, né? E a gente formar uma estrutura mais igualitária para todos. E isso, eu penso, está associado ao nosso desenvolvimento moral, né? Gente, aqui, uma vez ao ano, tem uma, se chama o Alarme Nacional. Não sei qual o mês, me esqueci. Mas esse alarme, eles estão sempre vendo se funciona. Para existir qualquer tipo de calamidade, qualquer uma outra coisa, esse alarme, ele é acionado. Então, observe a forma como se tem aqui da sociedade, a forma de ser, como é. Vamos ver se está realmente funcionando bem, para que se existir alguma coisa, pelo menos ter como avisar o povo, uma vez ao ano. Então, como isso que nós estamos falando, tudo vai se depurando, tudo vai se aperfeiçoando em benefício do todo. Eu penso, sabe, Andréia, que assim, claro, com o desenvolvimento da inteligência humana, não só nós vamos, aliás, que é o que nós temos que entender, como Juliana falou, são fenômenos naturais, geológicos, né? Porque a Terra se movimenta. Nós estamos sentados numa bola de fogo, né? O interior da Terra, né? Os vulcões, tanto é, enfim. Mas o que vai permitir é nós controlarmos
as consequências. Então, por exemplo, por que que hoje, através de um alarme de um tsunami, as pessoas vão para os lugares mais altos, né? Hoje, diante de um furacão, se tapam as janelas, né? Às vezes até com janela de portas de ferro, tapuma tudo. Então, eu entendo que, graças ao progresso, né, da inteligência humana, e mais uma vez, é um aspecto que outro dia, num estudo, que a Ju também estava, e que é muito bonito, nós não nos atemos a isso. Até o progresso da inteligência humana é assistido pelos espíritos superiores, pelos espíritos puros. É inspirado, não é nem assistido. Então, por exemplo, um cientista que faz uma grande descoberta, e principalmente os cientistas que são materialistas, eles vão dizer, nossa, que gênio, né? Descobriu o caminho das Índias, vamos dizer assim, né? Para não ficar polarizando em algum assunto. No entanto, esse cientista, não desmerecendo, claro, toda a sua qualificação, toda a sua inteligência, recebe a inspiração e a assistência dos espíritos puros, que são criadores, né? Executam esse plano divino. E aí lhes falta um pouco até de humildade, né? Porque é evidente que os seus méritos são muito válidos. Estudaram para isso, têm uma inteligência que permite desenvolver isso, no entanto, se esquecem da inspiração que recebem, né? Então, eu entendo que vai ser permitido a nós todos controlarmos melhor as consequências, né? Desenvolvendo justamente ações, né, que diminuem essas consequências. Quando teve esse último, né, eu acho que foi há 2 anos, o terremoto no Japão, que a gente vê a foto da estrada, o asfalto todo torto. Gente, eles reconstruíram em um mês. Então, que coisa fantástica, né? Que é a inteligência humana de desenvolver equipamentos, a área da robótica, a gente fica surpresa cada vez mais, né? Inclusive usada em relação às próprias, às vezes, doenças do corpo humano. Então, hoje, pessoas que têm uma doença degenerativa têm a oportunidade de não ficarem numa cama eternamente, mas sim ter recursos para se movimentarem. Então, eu entendo que a adaptação e o controle das consequências vai ser melhor, né? Nesse E sentido. acho que a gente vai entender bem melhor a pergunta da Andrea quando a gente chegar lá no item 20, que ele vai falar assim, a destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Então, ele fala, a destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza, que é o primeiro exame, não se concilia com a bondade de Deus. Né? Então, às vezes a gente vê esses programas, né, que vê um animal caçando o outro, e aí a gente fala, ai, tá pegando o outro, vai morrer, a gente fica, né, se atendo na questão aqui, pelo nosso ponto de vista. Mas ele vai falar, né, pergunta-se, por que Deus criou a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem uns às custas dos outros? E aí, quando a gente chega num estado, né, de espírito superior, a gente consegue entender melhor o modelo divino. E a gente compreende isso não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista mais elevado, né? Que é quando a gente já compreende melhor o modelo de Deus. E a gente entende exatamente o que Kardec coloca, em definitivo, o que um tirou do outro. Né? Quando um animalzinho vai lá e come o outro, o que ele tirou? Ele tirou apenas a matéria. Pela justiça de Deus, que a verdadeira vida é a espiritual, esse bichinho ele vai continuar no seu processo evolutivo, no seu processo de desenvolvimento. Uma Mas a outra, gente vai aprofundar ainda. Oi, Zé. eu achei interessante também tudo que está sendo dito aí sobre usar a razão, ficar mais tranquilo quando está existindo algum tipo de fenômenos naturais. Aqui a Suíça foi muito criticada porque não foi feito nada no último fenômeno que teve. Então, o porta-voz daqui falou: gente, na hora que está ocorrendo tudo, as pessoas se sensibilizam.
procuram fazer de tudo, mas e depois? Quando aos poucos vão passando, as pessoas também vão vai sendo natural. Por isso que nós já estamos viabilizando, observando a necessidade deste povo para quando não estiver tão sensibilizado. Aí, quando foi passando, eles acionaram tudo o que estava necessitando para o país e chegou lá, e foi até o final. Você vê que a paciência, como você está dizendo, fica quando se está num certo nível você falou, vai mudar assim, vai mudar quando estivermos num nível superior diferente, será isso natural? Sim, porque também nós estamos com um pensamento completamente diferente. Vamos ter uma outra noção das coisas e vamos ver que isso é natural e vamos procurar agir de uma forma mais específica. Não é isso? É isso. A gente, né, quando compreende um modelo divino, determinadas coisas, a gente entende como um fenômeno natural, como necessário para o processo de evolução, né? E isso não quer dizer que eu não tenha, né? Por exemplo, a gente que tem estudado bastante a questão dos animais, né? Um animalzinho, um cachorrinho, né? Vou pegar um animal doméstico, que ele vive dentro de casa, ele não precisa caçar. Então, por exemplo, eu tinha cachorro e passarinho. O instinto dele poderia caçar, pegar aquele passarinho, mas ele não pega, porque ele aprendeu a viver em harmonia. Ele foi condicionado, né? Porque toda vez que ele chegava perto, eu falava não. Não, ele foi educado, né, dentro de um condicionamento. Então ele entendeu que ele não podia pegar o passarinho subia, andava na cabeça dele, ficava parado na cabeça do cachorro e ele não fazia nada. Dormiam juntos. Agora, se você pega um animalzinho na natureza, ele precisa ter esse impulso para caçar. Então, quando a gente vai convivendo com os animais e tira ele, né, dessa condição, a gente também vai amenizando isso nele, essa necessidade de caçar, né? E perceba, quando a gente olha os santuários, né? Que hoje tem muitos santuários de proteção dos animais. Ele não precisa caçar, o homem vai lá e tenta, né, suprir aquela necessidade do animalzinho. E esse vai sendo o impulso. E acho que cada vez mais a gente vai despertando para essa relação nossa com a natureza, né? Não só com os animais, né? De plantar, de restituir, de tudo. A própria mudança, a depuração do homem, né? Nos seus sentimentos, do seu entendimento, que ele vai transformando o meio. E isso reflete em todos, inclusive, né? Nos animais e na natureza. Dica, Sônia. O que me chama a atenção nessa nota também, 51, eu achei de muita importância isso, achei tão bonito. O mal moral é a condição fundamental da liberdade. Sem o mal, o bem não é possível no mundo, pois se o homem não pudesse errar, não estaria livre, nem seria capaz de fazer o bem. Meu Deus. Então, é a completa liberdade e uma postura de pensamento livre da demonização, né, do mal, apontado como uma condição natural nossa e necessária. Uma visão Então, completamente diferente, olha, né? que é o que a gente está Demonizar o mal. estudando. Ó, nesse É, trechinho, ó, a é diferença uma entre mal revolução e mesmo, moral. uma revolução, porque em se tratando, né, desse mal moral, é visto pelas igrejas heterônomas como a, a, a- aquela dualização, né? O bem contra o mal, aquela dicotomia, né? E No nessa sentido visão, que de duas forças, né, Sônia? isso, é, Porque aí perpassa pela aquela
a finalização, né, do item 3, que ele fala de todas as doutrinas sobre a teoria do mal, essa sem dúvida mais irracional e mais ofensiva para com a divindade, que aí foi todo o É. processo que a gente leu, né, do capítulo dos demônios. Não existe um ser criado eternamente para o Sim. mal. Mas aí ele está pontuando, entretanto, o mal existe uma causa. E aí tem os desdobramentos disso, né? Uhum. Existe o mal físico e o mal moral. E aí todos os desdobramentos disso. O mal físico, ele Isso. vai nos causar uma dor fisiológica ou a morte, né? Todos nós que estamos aqui na matéria estamos submetidos, né, a sofrer dores. Quando a gente, né, tem um bebê, que é a coisa mais bonita, né, do mundo, a gente gerar um filho. Quando a gente tá grávida, a gente não sente dor na contração ali, sente dor no parto, sente dor depois para amamentar. Mas quando você, ó, né, olha para a circunstância, você não fica pensando na dor, você tá pensando no seu, quero ver meu filho, né? Quero pegar ele no colinho, não é isso? Mas você passa pela dor. E se em situações como essas, a gente, né, buscar ter esse ponto de vista diferente, Isso. isso modifica. E quantas vezes Tudo. a gente, pessoas, infelizmente, entende a dor como um castigo, uma doença como um castigo. E não entende que é um processo natural do corpo. O corpo ele Sim. tem começo, meio e fim, né? E agora a nossa transformação moral, ela vai depender da forma como a gente vai lidar com isso. Porque se eu, né, vivo esse processo e eu entro num processo de revolta, ou mesmo num luto, por que que Deus fez isso? Por que que Deus levou? Eu não aceito que tal pessoa faleceu, né? Só que aí, às vezes, ela entra em conflito de ideias. Ah, é pecado eu questionar Deus. Mas ela fica naquele estado. Não consigo entender porque era tão jovem, tinha vida pela frente. Não é assim que, às vezes, a gente mesmo fala, não é? Puxa, era Totalmente. tão jovem, tinha a vida inteira pela frente. Mudar o ponto de vista é isso. Ele tem o que ele tem pela frente, a eternidade. Porque, né, o espírito, a individualidade é eterna. E, Ju, você tocou num ponto fundamental, até porque no Evangelho tem exatamente uma instrução dos espíritos nesse sentido, quando nós dizíamos morte prematura, né? Quando nós dizíamos, puxa vida, ele tinha toda a vida toda pela frente. E aí a orientação dos espíritos é, e nós sabemos por acaso que vida ele teria pela frente? Que tendências que ele iria ceder? A que vícios que ele conseguiria dominar, né? Então, é fantástica essa instrução dos espíritos nesse sentido. Porque quando a gente vê assim, muitas vezes um pai e uma mãe, né, que passa por um período de gestação, né, ali e aquele bebezinho vem a falecer logo nos primeiros dias, é um processo de luto, né? É uma dor. A mãe volta para casa, né, com o braço vazio. Você olha para o lado, todas as mães estão amamentando, você tá sem seu bebezinho, né? É um processo muito doloroso para uma mãe. Mas quando a gente consegue ter esse ponto de vista e entender que o que fica é o amor, o vínculo de afeto, ele permanece, ele se constitui para sempre. E que todos Uhum. vamos. Ontem ainda eu estava lendo uma mensagem de um espírito que né, foi evocado, e ele era espírita desencarnando. Ele fala assim: fala para minha esposa que eu continuo mesmo amado dela e que, né, eu estou aqui esperando por ela. Olha que lindo, né? Uhum. É a confirmação pelos fatos dos princípios que estabelecem a doutrina. É uma lei, a perpetuidade das relações é uma lei. Uhum. Uma outra coisa que eu gostaria também de chamar a atenção
Porque na minha adolescência, quando estávamos no meio espírito, entre nós, quando se falava do bem, do mal, sempre dizia, o mal é a ausência do bem, ponto. Não se discutia o porquê. Então, nós estamos aqui conversando, observando, que tem toda uma nuance. Então, quer dizer que aquela pessoa faz o mal, pronto, aquela pessoa é má. Mas por quê? Mas não tem essa coisa, porque não tem o seu livre-arbítrio? Então, como que ficaria isso, Ju? Quando se fala, o mal é a ausência do bem, ponto. É porque a gente tem que ter um entendimento, ele vai usar essa frase aqui, a gente vai perpassar por ela. Exatamente. Mas ele fala assim, ó, o mal não é um atributo distinto. Não é uma força. Percebe? Tá, a gente vai perpassar, tá no item 7. Então, ele tá falando, o mal não é mais um atributo. E não é um atributo nem de Deus e nem do Espírito. Mas quando você ainda não tem a consciência moral, que é o que os espiritualistas estão falando ali, você pode errar, você pode fazer o mal. Mas você está no processo de entendimento. E aí tem os desdobramentos disso que o espiritismo e o espiritualismo também vai trabalhar isso. Toda vez que você faz uma má ação, imediatamente você tem um sentimento íntimo que lhe causa uma repulsa. Você pode insistir ou você pode se modificar, né? E agir diferente. Ele vai explicar isso ali no item 7, ó. Assim como o frio não é um fluido especial, que essa era a teoria, né, da época dele sobre fluidos. Um é a negação do outro, onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Por isso, o mal é a ausência do bem, né? Eles usam, às vezes, essa frase. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem, o mal somente vem do homem. E aí ele vai trazer os desdobramentos, né? O link de novo com a questão, né, do demônio, de um espírito criado para o mal. Porque todo esse estudo, ele tem a base, né, que a gente está vendo da questão fisiológica, do entendimento do funcionamento do nosso corpo, né, dos órgãos, das células. A gente vai estudar pela fisiologia e pela psicologia. Por que pela psicologia? Porque toda vez que você sente dor, você tem consciência de que você está sentindo dor. Não é verdade? Então, todos os fenômenos de consciência perpassam pelo estudo da psicologia. Isso vai... E o entendimento da separação da vida animal e da vida humana, isso vai refletir aonde? No estudo da moral. Dor, prazer são fisiológicos. A alma sente felicidade ou infelicidade. Infelicidade, ela é a ausência da felicidade, né? E aí tem os desdobramentos, você vai ter, né, essa diferenciação do que é fisiológico e o que é moral, você vai buscar o quê? Um fundamento na moral que seja uma moral justa para todos. O prazer, cada um sente de um jeito e de intensidades e níveis diferentes, certo? Porque, por exemplo, eu posso comer, vamos supor, um abacate e aquilo me dá uma maior sensação de prazer. Eu adoro abacate, só que não gosto. Só um exemplo. E a Marisa, se eu zoar e falar, Marisa, come, né? Fala, vem aqui, Marisa, come um abacate, eu fiz para você, abacate amassadinha. Aquilo pode dar Nossa, Juliana, eu detesto. Percebe? Agora, Aí Ju, tem... agora eu vou brincar com você. Agora, se você perguntar para o Veronese e para mim, vocês querem uma pizza? A gente fala, pode dar inteira. Percebe? E se você falar para o Eduardo, meu filho, vamos comer uma pizza? Ele fala, não, né, mãe? Pizza? Ele não gosta. Percebe? Aquilo não causa prazer, Então, a né? necessidade de estarmos, assim, explicando, porque nós estamos vendo aqui,
Ah, é a ausência do bem, mal, mas é a necessidade de explicar para Claro. sair daquilo que, como você falou, já tá, ficou condicionado na nossa cabeça. Mal é a ausência do bem. Pronto. Aí quando você pergunta o porquê, ninguém sabe responder. Mas olha, Zélia, Para mim. é por isso, e agora falando seriamente, né? Não é à toa que realmente a Juliana já há 4, 5 anos estudando a Gênese e é o livro, né, da paixão da vida dela, e nós estamos aprendendo, e estou falando por mim, porque realmente antes nós líamos. E ia falar, o mal é a ausência do bem, ponto. É a mesma coisa que quando uma criança pergunta, mas por quê? Você fala, por que não? Ponto. Né? E, no entanto, a Gênese realmente se não for o livro mais lindo no sentido de decodificar cada conceito da doutrina espírita, mas com uma condição que nós nos detenhamos nisso, nesse estudo detalhado, de entender o que nós estamos estudando, né? E aí faz todo sentido, porque a Gênese é pródiga na decodificação da mensagem da doutrina espírita. É impressionante, né? É impressionante. Que livro maravilhoso que é a Gênese. E as notas, né, Má? As notas explicativas, acho que abriu também um grande horizonte de entendimento, Muito, né? muito, Porque quando a muito. gente está lendo ali, ó, o mal físico consiste em dor, doença, morte. Por isso que para nós, né, a gente olha as questões de adoecimento sobre o nosso ponto de vista, né? Que é exatamente o que ele está falando ali. Você olha pelo seu ponto de vista, e esse ponto de vista é o ponto de vista da personalidade, porque nós estamos, né? Kardec usa uma frase na Gênese, salvo engano, é no capítulo 5. Ele fala assim: nós estamos num período da Terra, né? Nós que estamos aqui estamos num período de gestação da moralidade. O que é esse período de gestação da moralidade? É a gente despertar para a verdadeira vida do espírito. A gente começar a entender, porque a moral, né, não se fundamenta nas leis físicas aqui do mundo corpóreo, a moral se fundamenta nas leis do mundo espiritual. E o que são, né, as leis da alma? Em que se fundamentam? Solidariedade, caridade, fraternidade, o servir. É isso que se fundamenta. E quando a gente vai despertando para esse entendimento, a gente começa a participar das individualidades coletivas que estão associadas às nossas famílias, aos nossos gostos, né? Por exemplo, gosto da psicologia. A gente pode, né, participar de individualidades onde eu possa aprimorar esse conhecimento e quando eu reencarnar, eu venho trazendo isso para ser um reflexo do meu aprendizado aqui. Refletir isso, né? Quem é enfermeiro, quem é médico, em todas as profissões, né? E deve ter as individualidades coletivas das mães, que é um processo, Exatamente. não é? Aí, Da gente aí, aprender olha, a lidar. e a das vós também, viu, Juliana? Aí nós vamos entrar É, nós vamos entrar na unidade coletiva da psicologia, das mães e das avós. ainda não cheguei nessa vida, nessa personalidade, ainda não, né? Acho que ainda faltam uns bons anos aí. Mas percebe quando a gente vai ampliando, a gente vai modificando o nosso entendimento. E isso traz um sentimento diferente, até um apaziguamento, né? Quando a gente entra naquele estado de tensão, de ansiedade, o que que vai acontecer, o que que vai ser, vai dar certo, não vai. Esse entendimento, ele traz uma serenidade para a gente poder olhar a situação de um ponto de vista diferente. Diga, Rô. Eu tô lembrando dessa palavra miasmas, que algumas pessoas usam no momento de fazer a prece na casa espírita.
E também de que a dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante, né? Então, assim, antes ficava assim meio que subentendido para mim que a dor era algo que ia me fazer chegar a Deus, que ia me levar para um lugar melhor, que ia me aproximar dos bons espíritos. E simplesmente isso. E eu nem questionava a dor moral, dor física, nem questionava isso. Para mim a dor sim não é boa, mas eu nem questionava que tinha dor moral e dor física. E cada vez mais que a gente estuda, a gente vai definindo o que é cada uma, né? E qual o propósito de cada uma, por que que ela acontece. Na questão dos miasmas, algumas pessoas usam essa palavra de maneira mística, como que se na espiritualidade, ou nos espíritos, ou no mundo espiritual, ou na intervenção do mundo espiritual para com o mundo físico, esses miasmas fosse algo de ruim, que prejudica. E também essa questão da dor pelo entendimento do dogma, né, Ju? É, Da igreja. Aí a gente vai lá estudar o Novo Testamento e até mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, e você vai com esse conceito de dor, de que quanto mais eu sofrer, bem sofridinho, melhor é. Então, eu até já ouvi relato de pessoas com doenças graves, dizendo assim, que aquele sofrimento devido à doença grave, que ela não ia buscar tratamento, não, porque aquilo era um meio delas ascender a Deus, dela se purificar. E ela estava com uma doença grave. Então, o entendimento que a gente vai pegando superficial, e Kardec ele vai apresentando aqui raciocínio lógico, né? E e a gente ainda científico não chegou também. nessa parte, ainda é mais para frente. Eu É acho que eu melhor fui deixar um lendo. pouquinho, porque eu já estou aqui fazendo uma coisa sobre, porque justamente isso aí é bem complicado dentro do nosso próprio meio, que ela se referiu sobre os miasmas. Então é assim, ó, É, já mas é, aí, ó, a gente tem que saber diferenciar o que era uma teoria Isso. da época que Kardec usa em termos de entendimento e o que é um princípio da doutrina espírita. A gente, como espírita, né, que está agora estudando, a gente tem que saber separar. A mesma coisa, a questão do fluido vital, não é uma teoria espírita, era da época de Kardec. Então, a gente precisa saber fazer essa diferenciação. Quando ele pega uma teoria vigente, a mesma coisa, a gente vai ter a oportunidade de ver isso muito bem nesse capítulo. Ele vai tratar não o que é o instinto, ele define o que é o instinto, ele vai tratar a origem do instinto e ele vai trazer as hipóteses dos debates filosóficos sobre a origem do instinto. Mas ele não define o que é a origem do instinto. Percebe? Então, aí a gente tem que entender, ele está usando o conceito que se debatia do que é um instinto, se sabe, porque você estuda seus efeitos. Mas a causa, não. Só que aí ele está trazendo as teorias para a gente poder compreender os debates da época. E a mesma coisa a questão aqui que a gente já vai ver, né? Na notinha, ó. Depois a gente vai ler que a gente ainda não chegou nessa parte que a Rô trouxe. A gente ainda está um parágrafo acima. Ô Ju, então, assim, acho que é a terceira vez que eu leio esse item. Então, assim, antes, no começo que eu comecei a encontrar com vocês, tal, estudar, então tinha assim, tá, então tá falando que o que existe é o bem, é o belo, é o justo, mas, gente, tem o mal, entendeu? O mal. Aí eu ficava pensando assim, o mal seria aquelas pessoas mal intencionadas que no meu perceber fazia mal para mim. Então o Kardec ele está trazendo aqui os males e o mal, e ele está deixando bem claro aqui o que cada um corresponde aqui. E ainda tem o mal moral que a gente vai ver lá no céu e inferno. Então agora fica assim claro, né? Fica bem definido o que seria esse mal quando o Kardec fala que ele existe, né? Olha lá, entretanto, o mal existe e possui uma causa. E a causa ele vai definir, está no homem.
Então, assim, a Porque lei aí é é de, que tá, a a lei é de diferenciação. amor, que é o bem, o Aqui é belo e onde o ele vai justo, mas explicar. enquanto encarnado, a gente, enquanto encarnado aqui, tem o mal e tem uma causa. Aí a gente Então, vai definir as aqui na causas. Gênesis é onde ele vai explicar. Ele já está explicando, na verdade, a diferença do mal fisiológico e do mal moral. Aí é o entendimento da questão moral. O mal, né? Vamos pensar, para você desenvolver a imperfeição, ele tem que ser o quê? Escolhido, refletido, voluntário. Porque o processo de você cometer um erro, por isso os espiritualistas vão trazer tanto a importância da liberdade. Porque se você não é livre para fazer escolhas, você vai para a moral dogmática. O princípio da fé cega, obediência passiva. Eu não faço por medo do castigo divino. Se você não tem liberdade, você vai para a moral do utilitarismo, dos materialistas, moral do utilitarismo. Eu faço porque me é útil. E o que é que vai me impedir de fazer? A lei, heteronomia, os dois, porque está fora de mim. O processo moral que o Espiritismo traz é a moral fundamentada na autonomia, é o indivíduo que desenvolve suas faculdades, a sua consciência de si, consciência moral, a liberdade, e aí ele faz as escolhas. Tanto que o Charles Lévesque, ele vai associar a liberdade, que ele fala a verdadeira liberdade é a liberdade adquirida, através do processo de educação da alma, porque liberdade não é eu fazer o que eu quiser, entendeu? Ele vai colocar a liberdade está associada a não existir nada fora de mim e nem dentro de mim no sentido do corpo que conduza as minhas ações. Aí sim é o processo de educação onde eu adquiri a verdadeira liberdade. Todas as minhas ações estão fundamentadas no dever, no ato moral. Diga, Andréia. Olha, tem uma questão justamente que você tem falado aí que eu fico questionando, é uma questão de dia a dia. Eu vi uma live do Paulo Henrique que falou: o processo de evolução espiritual passa pela conscientização. Não é seguir uma regra que o outro coloca, e sim o próprio reconhecimento que aquilo é melhor. Ótimo. Então, vou pegar um exemplo bobo que eu fico questionando. Então, eu vou passear com a minha cachorrinha. Um tempo atrás, eu achava que não precisava recolher o cocôzinho dela. Um dia, eu parei e vi que na minha casa tinha cocô, não gostei disso e recomecei a pensar que isso não seria legal para mim, então eu não vou fazer no outro. Então, o que que eu faço? Hoje, para mim, é automático. Vou lá e recolho. Em alguns momentos, quando a gente está num terreno baldio, me para uma sensação tipo, ninguém está vendo. Não estou com vontade de recolher, mas eu sei que aquilo é necessário. Então, eu pergunto, eu precisaria ter essa noção automática, sem questionar se eu estou com vontade ou não. Então, eu fico sempre questionando, nossa, eu estou longe de evoluir, porque eu tinha que ser natural, eu não tinha que parar e pensar, eu vou deixar, ninguém vai ver. Então, eu me puno muito com esse pensamento de que eu não estou evoluindo, tinha que ser automático. Então, essa relação do mal, né, é muito difícil, não sei se dá para entender, né? Que ponto que a gente tem que entender, tinha que ser automático para evoluir? Então, não é um processo automático, porque vai ser automático, vamos supor automático, se você diz, eu já faço o ato no bem sem precisar fazer o esforço de fazer, entendeu? Isso é o que o Charles Lévesque chama de liberdade adquirida. Mas para que eu chegue nesse processo de educação, é necessário treino. Então, isso que você está me relatando é um exercício de treino. Vai chegar um momento em que você não vai mais precisar refletir. Isso vai ser uma virtude que você já conquistou, entendeu? E aí a gente pode pensar em várias circunstâncias da vida, não só essa, em várias circunstâncias da vida, em que tudo são oportunidades da gente aprender. Até que chega um momento, né?
em que a gente já faz isso espontaneamente, deliberadamente, porque faz parte de nós, né? O que o mais me admira às vezes na pessoa é aquela calma, aquela paciência, sabe? Às vezes ali tá uma briga, a pessoa tá calma, centrada. Calma, gente, vamos conversar, vamos acalmar. Daí aí você olha, às vezes as outras pessoas já estão mais exacerbadas. É admirável, porque ela já tem essa conquista. E a gente está buscando em todas as situações. E a gente vai ampliando a nossa consciência no sentido né, do nosso entendimento do que reflete a minha ação, né? Por exemplo, antes a gente, não todo mundo jogava o lixo tudo junto. Hoje, cada vez mais, não se tem, até mesmo na escola, para as crianças, a educação do lixo reciclável, né? A importância de se reciclar, de tomar a caixinha do suquinho e não jogar no lixo comum, e sim dar oportunidade para reciclar. Vários condomínios, prédios, hoje já tem, né, a diferenciação do lixo, o óleo de cozinha que antes a gente despejava na pia, hoje, né, você vai lá, coa e leva nas coletas de óleo. Muitas vezes antes não fazia sentido isso pra gente, e talvez a gente, né, foi indo pelo, agora tem isso, então vou fazer, sem às vezes até talvez entender todo a importância do que isso vai refletir na natureza, né? Então, é um processo de educação mesmo, que a gente vai adquirindo aos poucos, né? Refletindo e falando, agora não faz mais sentido para mim fazer isso, eu entendo de outra forma. Mas, Ju, então como é que Condicionamento e fica, por exemplo, descondicionamento, né, Ju? Oi, só? Condicionamento e descondicionamento. É, às vezes, porque a gente não parava para refletir no meio ambiente, nas consequências disso, né? Hoje a gente tem um outro olhar, né? Eu vou na praia, eu vou levar uma sacolinha, vou, né, reciclar aquilo que eu usei. Mas todos fazem dessa forma? Não. Às vezes a gente está aqui dirigindo, a pessoa está tomando uma lata de refrigerante, ela só joga para fora. Percebe? então, aí que tá. Vocês estão falando de condicionamento e tem a educação. Para nós aqui, isso é normal. O que a Andrea falou é algo normal, que tem até aqui saquinhos de fezes, inclusive, bom, enfim. Isso para nós é normal, porque as crianças são educadas para isso. Só que tem o que está ocorrendo, aí que eu quero saber. Supostamente, tudo isso era o bem. Agora, com a mudança, que são várias culturas misturadas, aqui, a nossa realidade, as pessoas estão dizendo, agora é o mal. Por quê? Porque as pessoas já estão fazendo tudo isso que nós estamos comentando. Então, como é que ficaria isso? Quer dizer que as crianças anteriormente eram educadas para fazerem isso, e agora está existindo, voltando o mal, e está refletindo aqui na sociedade? Então, como é que é isso? Juliana, se antes supostamente era o bem e agora é o mal. Se isso faz parte de nós, se é por educação. Então, mas você está falando de individualidades. Cada criança tem uma família, que tem uma educação, que vai refletir essa educação, porque a gente também sofre a influência do meio, da família, do meio social, do meio cultural, percebe? E a gente tem que olhar em termos de individualidade. E se essa criança está fazendo errado, qual é a nossa responsabilidade? Ensinar o certo. Eu estou vendo um ato, então se eu vejo uma pessoa cometer um ato errado, jogar uma coisa no chão, tem gente que vai lá, pega o negócio e taca na pessoa. Agora, né, educadamente, eu vou lá e falo, olha, você não deve jogar as coisas no chão. Dane-se, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho sim. Você não vai pegar? Tudo bem, eu pego.
Porque pegar o lixo do outro não me faz menos ou mais. E Jesus ensinou pelo exemplo. Entendeu? Causar a revolta em mim e xingar e fazer um ato, às vezes, até pior, porque se eu tacar a lata nele, posso machucar. Não vai ensinar, vai excitar no outro a raiva. Nós precisamos entender definitivamente assim, por que que o mal não existe como uma força? O mal só existe a partir, por isso que Kardec diz, qual é a causa do mal? O homem, no sentido de ele personificar a ação do mal. O mal não existe como força. O mal não existe. Existe o bem. Agora, quando que o mal se constata? Quando, a partir do homem, ele pratica a ação. É nesse sentido. E sempre diferenciar, gente, uma coisa que, por exemplo, assim, ó, associada ao perdão. Aquela pessoa me fez um mal, ela é má. Será? Porque a gente associa o ato à personalidade. E a personalidade é a individualidade. E a gente tem que fazer as separações. O ato, em uma determinada circunstância, não quer dizer que a pessoa é má. Ela está aprendendo a lidar com aquela circunstância, então ela ainda erra. Um E olha espírito só, que está de cama. não, desculpa, Ju, interromper, é que eu lembrei. Outro dia, num estudo, Juliana e eu, nós estudamos necessariamente, né, um filósofo, enfim, um pensador, em que ele absolutamente dizia que não existe amizade sincera, que tudo é um comércio, né? A Juliana e eu, nós falamos, não é à toa que ele é feio, a gente brincou, né? Que é o Conde de La Rochefoucauld, se eu não estiver enganado, Rochefoucauld. Porque ele era um pensador que dizia isso: não existe amizade sincera, é tudo por interesse. Qualquer ação que você tenha não é uma ação natural, é sempre visando o que o outro pode fazer em troca por você, né? Então, na realidade, e uma visão muito desencantada da vida, que tudo é comércio, tudo é mercador, tudo. E, no entanto, é uma falsa ideia e que personificar. Por que que ele cria essa filosofia, né? Porque o mal como força não existe. É a partir do momento que o homem personifica uma ação equivocada, um erro, que faz uma maldade. Eu pego falo uma calúnia sobre alguém, né? O que acontece? Eu estou personificando o mal, eu estou promovendo uma ação maldosa. Agora, por que que quando nós praticamos o exercício do bem o tempo inteiro? Por isso que o mal, gente, é a ausência do bem, né? Pelo menos é assim que nós entendemos. Então, não as forças do mal, né, que estão dominando o mundo. Que forças do mal, gente? O mal não é uma força. Ele passa a ser a partir do momento em que o homem personifica na ação, numa ação equivocada. Porque eu citei o exemplo do perdão. Porque você fala assim, nossa, a Marisa me ofendeu, me xingou, me humilhou. Jamais. Um exemplo lá, Eu sei, entendeu? linda. Aí eu pego e falo assim, mas eu, como eu sou boa e a Marisa é má, eu vou perdoar. Percebe que eu criei o duplo princípio do bem e do mal. O bem tá em mim e o mal tá na Marisa. Entendeu? É isso que a gente tem que desconstruir em nós. Essa visão de duas forças, do duplo princípio. Não existe duas forças. O mal é temporário e transitório. E dentro do processo evolutivo que nós estamos, né, da condição do nosso planeta, provas e expiações, ele vai estatisticamente ter pessoas que fazem, porque elas ainda estão aprendendo, né? A seguir as suas ações, a fazer as suas escolhas, porque é só pela liberdade que a gente alcança, né, a condição de um espírito puro, porque a gente vai aprendendo, vai fazendo, vai entendendo, isso foi bom, isso foi legal que eu fiz, eu me senti bem fazendo isso, então eu vou repetir esse ato, né?
Ah, isso aqui que eu fiz, eu me senti envergonhada. Se eu fizer isso na frente dos outros e alguém ver, eu vou me sentir envergonhada, então não vou mais fazer. E aí a gente vai educando, é um processo de educação, né? E até esse exemplo que a Marisa deu, né, desse filósofo que a gente estava estudando, eu brinquei, eu falei, nossa, ele precisava era encontrar ele e dar um abraço nele. Porque tudo que ele precisa não é eu falar para ele, nossa, você é mal, você é ruim, você subjuga as pessoas, o mal está em você. Não, ele precisa entrar em contato e rapidinho ele muda. Se ele usar toda essa inteligência dele que ele tem para o bem, olha que transformação teria. Diga, Terezinha. Tá fechado, Terê? Fechado. Essa questão do perdão, né, é uma coisa assim, uma coisa difícil para a humanidade, falando assim de forma geral. Porque nós somos educados, né, por muitas e muitas encarnações de uma forma diferente. Mas quando a gente aprende com a doutrina, né, eu erro ainda porque eu estou em aprendizado, estou em evolução, não sou ainda um espírito perfeito. Por isso que ainda eu acabo errando, mesmo querendo acertar, às vezes eu erro, né? Então, se essa é a minha condição, é a condição do outro também. Então, o outro errou, o outro me ofendeu, o outro me magoou, fez alguma coisa, porque ele também está em evolução, ele também está em aprendizado e por isso ele erra. Então, quando a gente incorpora, né, não só saber intelectualmente, mas quando a gente realmente incorpora esse esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, a gente vai aprendendo a entender, nem perdoar, né? Nem é perdoar, é compreender, né, a atitude do outro, que todos nós estamos num processo ainda de evolução, de crescimento espiritual, e o erro ainda faz parte do nosso caminhar, né? Então, eu entendo, assim, a questão do perdão, a gente compreender. Aí não precisa nem perdoar mais, né? Porque a gente compreende, né, a coisa. E essa questão que foi falada da educação, eu entendo, né, que estamos aqui para sermos educados como espíritos imortais que somos, né? Estamos aqui nesse processo. Eu gosto muito daquela explicação de Kardec, né, quando ele fala da educação moral, e ele fala que a educação só houve um processo educativo quando há uma mudança de comportamento para melhor, né? Enquanto não houve essa mudança de comportamento para melhor, ainda estamos num processo ainda de aprendizado, né? Então é isso, é a criação de hábitos, né? Como a gente adquire hábitos ainda equivocados devido à nossa imperfeição, a educação, como foi falado aí, nós temos que treinar, exercitar, no começo é exercício mesmo, né? Até aquilo se tornar um hábito adquirido, aquela qualidade moral se tornar um hábito adquirido, né? Essa educação, né, que o Espiritismo proporciona para nós, né, através da compreensão e do entendimento das leis, não é? É por isso, né, Tere, que o Paulo sempre fala isso, né, e é uma das frases que a gente marca, né, que expressa exatamente o sentido, é assim, a mudança de mentalidade transforma a disposição moral, muda a disposição moral e transforma o agir, porque senão, né, necessariamente mudar de mentalidade transforma o agir, né? E só em relação ao perdão, e isso é muito bonito, porque no próprio Evangelho, porque nós dizemos que perdoamos, mas é assim, eu perdoo, mas não esqueço, porque quem esquece tem Alzheimer, né? Eu detesto essa frase, porque eu acho ela muito infeliz, né? Às vezes, perdoamos, mas Deus me livre de encontrar com essa pessoa na rua, eu mudo de calçado, então não perdoou. Deus, eu perdoo, mas não quero vir com essa pessoa na próxima encarnação de jeito nenhum. Não perdoou. O perdão, né, antes da gente chegar nesse nível de compreensão que você falou, que aí nós nem precisamos perdoar,
é quando nós não disponibilizamos mais nenhum sentimento negativo em relação àquela pessoa. Pelo contrário, nós seremos os primeiros a auxiliá-la se ela precisar de ajuda. Aí nós concretizamos o perdão, porque não mobiliza em nós nenhum sentimento negativo mais, né? Eu penso perdão, né, associado ao sinto muito. Por que eu sinto muito? Aí eu poder falar assim, eu sinto muito que eu agi desta forma com você. E aí eu coloco, né, o arrependimento, eu gostaria de fazer diferente, né? Porque é isso, é a gente tomar consciência que a gente errou e modificar. E não causar essa questão mais de dualidade. Eu sou bem, você é o mal. Percebe? Porque quando você olha, né, a psicologia hoje trabalha muito essa questão de você saber separar para a criança, principalmente, né, o comportamento. Olha, este comportamento, este ato que você fez não foi legal. Como que você acha que você poderia fazer diferente? Porque antigamente se falava assim para a criança: Nossa, que coisa feia! Isso é mal que você fez. Olha, Deus está vendo, hein? Deus castiga, isso é mal. O que que a criança subentende? O mal está em mim. Eu sou o mal. É a personificação, entendeu? Ele se vê como um ser mau. E aí a importância da gente separar. Não existe o mal como uma força, e não existem indivíduos que são totalmente voltados para o mal. Em algum ponto, nem que seja com uma mãe, com um amigo, o amor tá ali, ó. Porque o amor, né, é a representação do bem para nós. O amor tá ali, é só aquela chama que precisa pegar ali e acender, né? Então, não existe um ser totalmente mal que faz. Para alguma pessoa, ele fez, ele recebeu. E a pessoa, para sair dessa condição, né, de uma imperfeição, ela precisa entender que ele não é uma força personificada do mal, uma representação de uma força. E sim que ele cometeu erros e que ele precisa se modificar. E aí a pessoa tem uma alavanca diferente de transformação, de mudança.